Vamos ver agora então a equação diferencial de Bernoulli. Bernoulli, o mesmo da física, tá lá, os irmãos Bernoulli, que desenvolveram várias aplicações na física. A gente vai ver então agora que algumas equações diferenciais, principalmente quando eu vou modelar algum tipo de problema de crescimento populacional, a equação que aparece, ela não é nem separável nem linear. Ela é um caso particular, digamos assim, que é identificado como equação de Bernoulli, que com uma pequena mudança de variável, eu consigo transformar ela em linear. E aí resolver pelo método que a gente viu até então. Então, uma equação de Bernoulli é toda EDO do tipo ela é muito parecida com a linear, ó, y' mais um p de xy igual, até aqui ela é igual a q de x. A única diferença é que ela tem um termo aqui, y na n. Está em vermelho. Y na n. Se o n for igual a 0 ou o n for igual a 1, se o n for igual a 0, y na 0 dá 1, ela é linear. Se o n for igual a 1, eu consigo jogar o q de x vezes y para o outro lado, botar em evidência, fica um p de x menos q de x, que é o meu novo p de x, digamos assim. Então, se n igual a 0 e n igual a 1, ela é linear. E aí eu posso resolver pelo método que a gente viu. Para n diferente de 0 ou n diferente de 1, a EDO pode ser resolvida fazendo a seguinte substituição. Eu vou chamar de V. Em geral, o livro chama de U, mas quando eu vou resolver a EDO de Bernoulli, eu transformo ela em linear e resolvo por linear. E em linear, eu tenho que chamar o μ, né, que é o fator integrante, usar ele, e o U e o Mi podem se confundir pela letra, né, e aí está feito a desgraça. Então, o que a gente vai fazer? Vai chamar essa nova variável de V. V igual a y na 1 menos n. Essa é a substituição que a gente vai fazer. Essa substituição é capaz de transformar a EDO de Bernoulli numa EDO linear. Bom, se eu chamei o V de y na 1 menos n, então é porque eu quero trocar a variável y pela variável v. Então eu vou fazer o seguinte, observem que como o y depende de x, o v também depende de x, tá? Então eu vou derivar em x ambos os lados. Bom, a derivada de v é v', né? E a derivada de y na 1 menos n é 1 menos n, y. Se eu derivar isso aqui, vai ficar 1 menos n menos 1, né? Eu vou até colocar, então vai ficar 1 menos n menos 1 vezes a derivada de y, né? Vezes y'. Então eu vou ficar com v' igual a 1 menos n. Aqui vai cancelar o 1, né? Vai ficar y na menos n vezes y'. Como eu quero trocar de variável, eu vou isolar o y'. E aí, como é que vai ficar o meu y', então? Eu vou ficar com y' igual a v' dividido por isso aqui. Por 1 menos n vezes y na menos n. Só que y na menos n eu posso reescrever como sendo v' vezes y na n, né? Posso jogar para cima aqui, para o numerador. E o 1 sobre n fica aqui na frente. Eu posso botar 1 menos n. Bom, o que acontece? Esse é o meu novo y' escrito em função de v, né? Que eu vou substituir lá na equação diferencial. Então, eu vou
substituir y' igual a 1 dividido para 1 menos n vezes v' vezes y na n na EDO. Vou copiar ela aqui. Observem que ela também, o ideal é que ela esteja, assim como a linear lá, na forma padrão, né? Para facilitar a vida, y' mais p de x y igual a q de x y na n. Ao fazer isso, agora, observe que eu só vou substituir o y'. Eu não vou tocar, digamos assim, né, no y na n, nem no y. Esses dois termos eu não mexo. Só me interessa o y'. Por isso que eu isolei ele ali. Então, derivei e isolei. Aí vai ficar 1 sobre 1 menos n vezes v'. O y' eu vou botar o y na n ali em vermelho, vezes y na n, mais um p de x, deixa o y aqui. Não me interessa esse y, trocar ele. Alguém pode até estar pensando o seguinte, aqui y na n. Alguém pode estar pensando assim, Antônio, mas tu pode isolar o y aqui, ó. Tirar a raiz de n menos 1 dos dois lados não vale a pena, tá? Nem pense nisso. Automaticamente vai se ajustar aqui agora. Eu vou dividir toda a EDO por y na n, para deixar só o v' aqui. Depois a gente vê o que faz com esse 1 sobre 1 menos n. Então fica 1 sobre 1 menos n, v'. Aí eu tinha y na n, eu dividi também, né, por y, vou botar em amarelo essa divisão, por y na n. Mais p de x, y, dividir também, cada termo eu dividi por y na n, igual a q de x, y na n, sobre y na n. O que vai acontecer? Isso aqui é 1, isso aqui é 1, e aqui é y na 1 menos n, né? Então eu vou ficar com 1 sobre 1 menos n, v', aqui vai dar 1, mais p de x vezes y, vai ficar 1 menos n, né? Vai diminuir os expoentes, igual a q de x, porque aqui também vai dar 1. Como eu falei que ia se ajustar, observem, ó, mais v era y na 1 menos n. Essa foi a substituição feita, escolhida, digamos assim, para que funcionasse. Então, esse cara aqui é v. Ó. Então, eu fico com a seguinte equação. 1 sobre 1 menos n, v' mais p de x vezes v, igual a q de x. Multiplicando por 1 menos n, né? Toda a EDO por 1 menos n, eu vou ficar então com a seguinte equação diferencial. V' mais 1 menos n p de x vezes v igual a 1 menos n q de x. Portanto, eu cheguei numa equação diferencial linear na forma padrão, né? Uma EDO linear na forma padrão. Aí o que eu tenho que fazer? Agora, resolver pelo método da equação diferencial linear e depois, né, vou resolver essa EDO em v e voltar para a variável original ali, né? Voltar para o y com essa substituição. Tudo que for v, eu vou trocar por y na 1 menos n. Então, isso aqui era um exercício do livro, era o exercício 23 da seção 9.5. E a gente, então, transformou uma equação que não era linear em linear. E aí, claro, a gente não resolveu, a gente só transformou. Eu vou fazer um exemplo agora. E aí a gente teria agora que resolver essa equação diferencial linear para achar a solução. Mas aí depois é só trocar, né? Então, é como se fosse uma fórmula aqui. Ah, então basta eu identificar o n e substituir aqui? A princípio sim, mas o ideal é fazer entender o que está fazendo, né? Não parecer uma fórmula aí só substituir.